Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui, Pastor Haroldo Félix, estamos chegando para o nosso Café e Paz. Episódio 12º, oportunidade maravilhosa que Deus nos dá nesta manhã de começarmos o nosso dia pensando, a partir da instrução bíblica para a nossa vida. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Por isso, quando a gente começa com o pé direito, é quando a gente começa focado na obediência da palavra. No mês de maio a gente tem falado sobre família, Já há duas segundas-feiras nós falamos, e hoje eu quero dar, além disso, um avanço a respeito do amor. Quando a gente fala de família, a gente fala de uma base relacional, de uma estrutura de onde todos nós saímos, E se essa estrutura não for regada com muito amor, haverá uma defasagem, e essa defasagem culminará na vida da pessoa posteriormente em muitas fragilidades. A gente vê hoje adultos que estão desconectados dos seus relacionamentos, e quando a gente vai fazer um aprofundamento, a gente descobre que isso tem a ver com a família, tá? Então, assim, nós somos o reflexo da nossa família, Um professor, quando vou botar um cafezinho aqui, Porque o nosso café e paz, não posso ficar sem o café. Quando o professor observa uma criança que está, vamos dizer assim, descompensada, desatualizada do contexto relacional do colégio, da sala de aula, o professor começa a observar uma criança mais agressiva, uma criança que grita, uma criança que chora muito, naturalmente a gente começa a perceber que está acontecendo alguma coisa na casa dela. As crianças que são mais calmas, as crianças que são mais contextualizadas, a gente observa que há mais segurança na sua família. E às vezes o casal não percebe isso, está discutindo na frente dos filhos, está falando alto na frente dos filhos, está ameaçando. Isso gera uma enfermidade emocional no coração das crianças, tá? E a gente precisa tomar esse cuidado. Então, o que eu aconselho como terapeuta muitas vezes se você quiser conversar alguma coisa com seu marido ou com a sua mulher, que vá fugir um pouco do contexto normal, comum, vai para o quarto, longe das crianças, tá? Porque elas estão observando tudo na gente, E a gente lida com muitas pessoas, e eu já lidei com tantas pessoas que foram jovens, adolescentes, e chegaram na fase adulta cheio de traumas ao nível de não quererem se casar, Por conta daquilo que foi visto nos relacionamentos dos seus pais, Por isso, estou lendo em 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. E amor é uma palavra muito ampla, O que é amor? O amor, A gente lembra dos filmes, a gente lembra do romantismo e tal, mas o que a Bíblia fala exatamente sobre amor é João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na visão de Deus, a palavra amor tem a ver com doação, entrega, sacrifício, tá? Então, esse amor romântico, ele vamos dizer assim, ele é muito fluido, ele vem e vai, vem e vai. Porque tem dia, quem é casado, por exemplo, sabe, Tem dia que a gente ama o nosso cônjuge, tem dia que tem vontade de matar aquela pessoa por causa da raiva que aconteceu do relacionamento. Não estou aprovando isso, mas essa é uma verdade. Tem dia que a gente não está muito a fim de ficar perto, A gente tem as nossas nuances emocionais também. Então, o amor bíblico, Paulo já falou algumas coisas em 1 Coríntios capítulo 13, e aí eu li: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. E aí, continuando hoje, nosso 12º episódio, diz: o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, Fica contextualizado que quem ama realmente não suporta ver injustiça, Claro, e não tem paz em outra coisa que não seja a verdade, porque a verdade liberta, a verdade liberta. A mentira traz um estresse terrível.
A mentira enclausura as pessoas. A mentira exclui as pessoas, porque ninguém gosta de lidar com o mentiroso. Agora, a mentira é um complexo de medo, né? Medo de não ser aceito, medo de não ser amado, medo de não fazer parte, né? Por isso que a criança ela aprende a mentir, porque ela tem medo de ser punido, né? 1 João capítulo 4, verso 18 diz que no amor não há medo, né? Então a gente precisa ter um relacionamento saudável a tal ponto que a gente possa gerar na outra pessoa segurança, né? Eu te amo, mas eu não te amo pelo que você faz, eu te amo pelo que você é. É diferente, né? Deus nos ama pelo que nós somos, né? Mas Ele não deixa de amar por aquilo que a gente faz. Aí tem uma palavra que eu li, uma frase uma vez num livro, que dizia assim, Deus te ama do jeito que você é, vírgula, mas por te amar tanto assim, Ele não quer que você fique como você está. Entendeu? Então Ele ama você, mas Ele não quer que você fique do jeito que você está, porque Ele sabe que a sua vida pode ser muito melhor, muito maior do que isso que você está vivendo. É muito além, inclusive, de religiosidade. Não tem nada a ver com religiosidade. Eu tenho falado isso lá na igreja, né? Religião são coisas criadas por homens. Deus não criou religião, Jesus não falou em religião, né? Aí a gente fica às vezes com limitações um com o outro por causa de religião. É igual time de futebol, né? Essas coisas. Não vale esse tipo de competição, entendeu? Não flui. O que precisa fluir é exatamente essa questão do amor de Deus. E aí, quando a gente fala sobre família, observando o texto, o amor encerra esse texto dizendo assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor de Deus, né? Esse é o amor de Deus. Mas, pastor, pelo fato de ser amor de Deus, quer dizer que eu posso viver esse amor? Pode sim. Esse é o nosso espelho, esse é o nosso modelo, esse é o nosso paradigma, para que a gente possa crescer a partir dele e tê-lo como nossa referência, né? A gente pode avançar nesse aspecto, entendendo que o amor ele é diferente demais do que nós entendemos, de acordo com o apóstolo Paulo. Porque um amor egoísta, ele se inicia com a paixão que dura pouco, que é muito volúvel, e amor ele é constante. A paixão é assim, ó. A paixão ela tem um fluxo muito grande, emocional, mas de repente a paixão faz isso. O amor não. O amor ele tem um fluxo constante, né? A gente não deixa de amar uma outra pessoa pelo que ela faz, a gente não deixa de amar a pessoa pelo que ela é, a gente não deixa de amar a outra pessoa pelo que ela erra, aliás, e por isso a gente ama aquela pessoa só pelo que ela é. Então o amor ele tem um patamar mais seguro, a paixão não. Então os jovens adolescentes, quando estão lá na paixão deles, acham que aquela pessoa é a última... como é que fala? A última bolacha do pacote. Aí depois que a gente fica mais velho, descobre que nunca foi, né? E aí chama o outro de amor, quando tá namorando, amor pra cá, amor pra lá, mas isso não é amor, não tem nada a ver, isso tem a ver com uma paixão adolescente, entendeu? E aí essa paixão adolescente pode se transformar em amor à medida que o casamento se estabeleça e uma história daquelas duas pessoas, né, cresça e tudo mais. Então, nós temos uma grande história para ser escrita a partir dos nossos relacionamentos e aquilo que a gente semeia. E eu falei no último episódio, nós estamos no 12º, né, no mês de maio, sobre família, é que Jesus disse assim, Mateus 7, 24 a 27, todo aquele, pois, que ouve a minha palavra e coloca em prática, será comparado a um homem imprudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Virão as tempestades, transbordarão os rios, soprarão os ventos, darão contra aquela casa e ela não cai. O que Jesus está falando? A complexidade do amor, ela pode ser perpetuada a partir do entendimento do amor de Deus, que é um amor doação. E se eu semeio, eu colho. Eu semeio a partir do ensino bíblico. Jesus falou assim, coloque em prática a minha palavra que você constrói relacionamentos saudáveis. Então você precisa conhecer mais a Deus. Você só conhece a sua religião, né? Isso não é nada. Você precisa conhecer o Deus da palavra. Porque o Deus da palavra diz que aquele homem que
coloca em prática a palavra de Deus é aquele que constrói uma casa sobre a rocha, né? E o verso 26 do capítulo 7 de Mateus já fala o inverso, diz: mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Aí foi o inverso, né? A chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram, bateram com força contra aquela casa e ela caiu e a sua queda foi grande, tá? Então, nesse episódio 12º do Café e Paz, eu quero pensar com você que muitas vezes a gente quer ou desejamos um relacionamento perfeito, mas nós não somos esse perfeito para esse relacionamento. A gente precisa se doar, a gente precisa ser um objeto do amor de Deus. E eu li alguma coisa bem interessante que diz que nós precisamos aprender nos nossos relacionamentos a amar as pessoas até mesmo na sua própria expectativa de amor. O que é isso? O Gary Chapman escreveu um livro chamado As 5 Linguagens de Amor, que diz para nós exatamente que cada um tem pelo menos 5 linguagens de amor fluentes. Então a expectativa de amor de uma outra pessoa muitas vezes não é a mesma expectativa minha. Então, por exemplo, a minha esposa, ela tem uma expectativa de amor, eu tenho outra expectativa de amor, né? E quem tem essa nuance, essa variável, essa diferença, nunca consegue satisfazer o outro. A gente precisa se conhecer. Tá vendo como o adolescente não sabe nada sobre amor? Ele acha que sabe, mas não tem noção, porque ele ainda vai crescer muito, né? Ele vai chegar a esse entendimento. E aí o Gary Chapman diz no seu livro As 5 Linguagens do Amor, que nós temos linguagens de amor diferentes, né? Por exemplo, eu fico muito feliz quando alguém faz alguma coisa para mim. Eu fico muito feliz quando alguém traz alguma coisa para mim. Eu já fico feliz quando o meu marido ou a minha esposa está junto comigo. Não, eu prefiro receber uma palavra de afirmação, né? Quando meu marido enche a boca para dizer quem eu sou, aí eu fico muito feliz. Tá entendendo? A gente tem muita expectativa diferente. Tem gente que já gosta de ficar abraçadinho, agarradinho, já tem gente que fala assim, não fica me pegando não. São linguagens de amor, tá? Então a gente precisa entender isso porque a nossa estrutura, ela precisa ser visualizada nessa expectativa de amor. O que é isso, pastor? É que a nossa estrutura tem a ver com a nossa família, né? E a nossa família tem uma herança que muitas vezes foram ruins. E aí, eu estou falando com você hoje para você observar se a sua família não está lançando na história pessoas feridas, tá? E isso é a partir de você, pai, mãe, a partir de você, adulto, que está gerando no outro uma expectativa sobre amor, sobre paz, sobre relacionamento, tá? E algumas heranças ruins que a gente tem na nossa família, por exemplo, são heranças de maus tratos, de abandono, de palavras de maldição, sabe? Tem muita gente que chega para o relacionamento dela na sua família trazendo esse arcabouço de coisas, essa sacola de dívida, né? E talvez você esteja me ouvindo agora e assistindo agora. Eu quero te perguntar, o que você trouxe de herança da sua família que você tem lançado sobre e contra o seu marido? O que você tem lançado contra e sobre a sua esposa? Às vezes são traumas que você não curou lá atrás. Claro, eu tenho uma pegada psicanalista, então eu vou observar isso. Mas o amor, ele então precisa ser sofredor, Paulo falou, né? Ele não se ressente do mal. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. É o amor que Deus mostra pra gente que é possível acontecer, né? Então a gente precisa empreender mais e entender qual é a linguagem de amor que a gente tem, né? A segunda questão em relação à nossa estrutura tem a ver com os maus hábitos. A gente tem muitos maus hábitos que acaba sucumbindo às paixões, acaba repetindo más escolhas. Então, deixa eu te falar uma coisa. Os seus hábitos agregam valor à sua família? Se não agrega valor, acaba com eles. Seus hábitos agregam valor ao seu casamento ou atrapalha? Acaba com eles. Por quê? A Bíblia diz que a gente precisa fazer tudo para a glória de Deus
E em segundo lugar, a gente precisa amar o nosso próximo, né? E muitas vezes a gente é tão egoísta e tão cego que a gente não percebeu que a gente está matando a pessoa que está em volta da gente. Eu vou para Romanos 12 agora, que é um texto que eu gosto demais quando eu falo sobre relacionamento, porque Paulo vai discorrendo ali alguns temas que nos ensina muito também. O próprio apóstolo Paulo, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E no verso 9, ele diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Eu sou promotor de algumas coisas na vida das pessoas com quem eu convivo, você também. O que você está promovendo? Paulo fala assim: detestai o mal, e o amor seja sem hipocrisia. Um amor sem hipocrisia é um amor transparente, é um amor que conversa, troca ideia, que compartilha, que acerta a história, que sempre dá ênfase àquilo que é bom para o relacionamento no aspecto geral, tá bom? Então que Deus esteja te ajudando a vivenciar plenamente o amor dentro de um arcabouço da história da Bíblia, da palavra, porque ela nos dá uma perfeita estrutura quando Jesus diz assim: aquele que constrói a sua casa sobre a rocha é aquele que põe em prática a minha palavra, os meus ensinamentos, tá? Então você e eu temos a possibilidade de, neste dia, começar a entender o que Paulo diz. Ele diz assim no verso 10, Romanos 12, 10, amai-vos cordialmente uns aos outros, o amor fraternal. O amor fraternal é aquele amor de pai e mãe, sabe? Aquela coisa mais próxima, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Verso 12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. 14, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Para com aquele negócio de pagar mal com mal, porque não dá certo, sabe? Quando a gente paga mal com mal, a gente se iguala à pessoa que é má. Entendeu? No relacionamento familiar, isso não é saudável. Você se iguala a quem é má, quem é maldoso. Quando você paga na mesma moeda, você acaba se igualando a ele, tá bom? Então, ainda que as pessoas façam mal a você, procure ser bom, porque essa virtude, ela é sua e te faz ter um coração nobre. Eu já tenho falado isso aqui, né? Esse é o 12º episódio. No 11º eu falei sobre a nobreza do coração. A gente pode crescer muito. Olhe para as pessoas hoje como exercício final, para começarmos o nosso dia nessa palavra. Olhe para as pessoas hoje, não na expectativa deles, olhe na sua expectativa e na expectativa de Deus. Eu posso ser uma bênção na vida dessa pessoa, do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, e eu posso abençoar essas pessoas, então assim eu vou fazê-lo, porque aquilo que eu semeio, eu vou colher também. Deus abençoe sua vida. Cuidado com aquilo que você angariou sobre a sua história, porque eu penso que a minha família, a sua família, a gente pode ser um time de vencedores, não simplesmente um montante de pessoas, mas acho que a gente pode ser um time de vencedores. E um time precisa ter um bom goleiro, um bom zagueiro, um bom meio de campo e um bom goleador. Ou seja, ninguém faz uma família sozinho, a gente precisa de parceiros. E eu posso incentivar o meu parceiro, a ser feliz junto comigo, dando palavras de afirmação para ele, dando encorajamento, estando junto com eles. Então faça isso, faça do seu melhor. Que Deus abençoe sua história, a sua vida. Nós temos hoje um dia inteiro para abençoar a vida de alguém que vai estar conosco. Seja tu uma bênção, diz a palavra, para que você possa colher também dos frutos que você está semeando. Esse é o nosso 12º episódio, Café e Paz. Eu sou o pastor Haroldo Félix, somos da Igreja Batista da Paz. A cidade é Campos dos Goitacazes, norte do estado do Rio de Janeiro. Deus abençoe sua vida. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus,
estenda a tua mão de poder sobre a vida desse irmão, dessa irmã, dessa família. Por favor, Senhor, que todo espírito contrário à tua vontade caia por terra nessa história e que o amor de Jesus esteja preenchendo a vida desse irmão e dessa irmã neste dia. Em nome de Jesus. Amém.